Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sandra Arnel e este é o seu canal de psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Gabriel, Relatos de Vida Eterna, psicografado pelo médium Newton César Stuck, história ditada pelo espírito de Paulo. Nasci no sertão da Bahia, longe da cidade. Fui criado em meio às fazendas, onde tive a oportunidade de aprender a lidar com os serviços do campo e as ervas medicinais. Desde a infância, enxergava vultos e sombras. Vez ou outra, falava com pessoas que mais tarde, vinha saber, já estavam desencarnadas há alguns anos. Quando a mediunidade despontou, eu contava com 14 anos. Meus pais, não suportando mais os meus medos e crises, me levaram para benzer. A médium que me atendeu aplicou-me passes, o que alterou o quadro de obsessão. Senti-me melhor, mas as alucinações persistiam. Eu era levado até a médium 2 vezes por semana. Líamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a pouca leitura dela não nos deixava ir muito longe. Eu sabia ler um pouco, mais que ela, e devagar foi passando os estudos para mim, até me emprestar o Evangelho para estudar em casa. Com o tempo fui melhorando e já dominava as questões medianímicas, com naturalidade. Mas antes que eu completasse 19 anos, minha amiga e benfeitora, Dona Rosa, desencarnou. Eu vi-me sem chão. Como seguir adiante sem o apoio dela? Foi então que seu marido, Sr. Geraldo, me convidou para tocar adiante as tarefas espiritistas, junto aos seus 8 filhos, com idades próximas à minha. Com as responsabilidades redobradas, passei a me dedicar em tempo integral. Os amigos espirituais me assistiam com desvelado amor. Eu crescia em conhecimento interior e popularidade. Todos os dias, alguém me buscava para as rezas ou passes. Ora uma dor de cabeça ou alguém obsediado. Ora a perda de entes queridos e outras coisas mais. Numa noite, me vi fora do corpo físico e Dona Rosa surgiu à minha frente, dizendo que eu deveria ser forte e que assumisse o compromisso que me surgiria à frente, mesmo que doesse na alma. Ela contava comigo. Não entendi muito bem, mas me preparei para receber a aprovação que me aguardava. Numa tarde de sábado, estava em casa e o Sr. Geraldo mandou-me chamar, como era comum. Cheguei à sua casa e vi seu olhar turvo e cabisbaixo. Falou sem titubear, demonstrando animosidade. Não fosse o preço que Rosa tinha por você, eu tiraria sua vida agora, mas já está feito. Então, vamos fazer o casamento quanto antes, porque não quero filha minha falada por aí. Eu não entendi nada
e ele continuou: venha cá, Maria. Aqui está seu noivo e vão se casar o quanto antes que essa barriga apareça. Eu percebi o que estava acontecendo. Maria estava grávida. De imediato me lembrei do sonho com Dona Rosa. Eu não sabia quem era o pai da criança, mas com toda certeza não era eu. Olhei para ela, que em lágrimas nada dizia. Então eu aceitei o matrimônio, pois ela havia falado que eu era o pai da criança. Naquela época, isso seria um absurdo, uma moça aparecer grávida sendo solteira. Ela era uma linda jovem. Nos casamos no mês seguinte e a criança nasceu prematura. Foi uma luta criá-la, mas eu aprendi a amar a mãe e o filho. Nunca lhe perguntei quem era o pai, e só aqui vim a saber que se tratava do próprio primo. Vivemos uma vida muito boa. Tivemos mais 3 filhos. Ela sempre foi mulher sincera e devotada ao lar. Juntos intensificamos os trabalhos na casa espírita. A mediunidade crescia cada vez mais em mim. Nunca deixei os afazeres do centro por quaisquer outras coisas. Tive sempre a imagem de Jesus como modelo e guia. Criei meus filhos na doutrina e formamos uma família essencialmente espírita. Na idade madura, passei a enxergar com mais clareza e dava orientações seguras a quem me procurasse. A fama era grande. Eu passava o dia todo na casa espírita. As doações que chegavam por agradecimento de algum fazendeiro eram destinadas a atender os mais carentes, os que tinham muitos filhos. Assim, estávamos sempre em sintonia com o Senhor. As curas realizadas ganhavam longas distâncias, multiplicando o público que buscava o socorro espiritual, até que terminou nossa missão. Desencarnei aos 90 anos. Maria veio em seguida. Nossos filhos continuaram os trabalhos. O nosso primeiro filho, aquele que aceitei por amor, trouxe consigo faculdades primorosas e estendeu valorosa contribuição para a doutrina espírita. Vejam, meus irmãos, uma existência comum, mas marcada pela disciplina e pela abnegação, pela fé e pela confiança no Pai. Eu tinha tudo para dar errado, mas perseverei para encontrar a felicidade. Em mediunidade é assim. Não há necessidade de fazer grandes coisas aparentes, mas sim singelas expressões de amor e paz. Não há vitória no campo da mediunidade sem paciência e persistência. Muitos vão descrer, mas os que realmente se sentem amparados saberão retribuir com seu amor. Quando eu aceitei Maria na condição de esposa, eu não a amava, mas eu fui aprendendo a valorizá-la e ela me retribuiu o gesto. Eu fui muito feliz. Eduquei meus filhos e os amei como pude. Cheguei aqui de retorno com a consciência tranquila. Meu corpo espiritual ainda guarda as percepções mediúnicas que utilizo nas tarefas de socorro aos infelizes do umbral. Todo sacrifício, se dotado de amor, transforma-se em progresso e evolução.
Paulo.